Estamos aqui de novo com mais um programa Arquitetando. Hoje aqui na Venâncio Aires, no escritório de arquitetura, com o arquiteto Marcos Benedetti. Vamos falar um pouco, trazendo essa nossa proposta de valorizar os escritórios que a gente tem na cidade, os profissionais que a gente tem na cidade, e mostrar um pouco para o público de Santa Maria o que a gente pode trabalhar aqui. Então hoje a gente está aqui com o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Então nos fala um pouco sobre como é que é o teu escritório, como é que tu trabalha com arquitetura. Então, Vinada, muito obrigado pelo convite. Quero te parabenizar pelo programa e pela iniciativa que tivestes, tanto para mostrar os profissionais que temos na área da arquitetura, quanto a quantidade de trabalhos que se fazem sobre nossa profissão na cidade. Então, desejar meus parabéns. Bom, assim, quanto à arquitetura em si, o que eu penso, como que eu trabalho ela, tá? Vai muito além das minhas expectativas, certo? Porque, digamos que quando iniciei o trabalho da arquitetura, que eu iniciei lá no Uruguai, me graduando, iniciando a graduação na Universidade da República, onde fiz durante 2 anos, e depois concluí aqui em Santa Maria, na UBRA Santa Maria. Terminei ficando na cidade, que me acolheu muito bem, né? E concluí aqui em Santa Maria, e por um acaso as oportunidades vieram, né? E terminei ficando aqui na cidade. Hoje estou no mercado atuando há mais de 5 anos já, então estou muito feliz, e ao longo do programa a gente pode conversar sobre a produção que eu tenho elaborado aqui na cidade. Uhum. O Marcos, além de um excelente profissional, que hoje tem muita referência na cidade, a gente pode dizer que o escritório do Marcos traz, também é um grande amigo, um grande parceiro, já foi meu chefe, que é meu orientador de estágio aí, e hoje a gente pode dizer que desenvolve o trabalho, já trabalhamos juntos, e eu respeito muito, admiro muito o trabalho do Marcos. Então, e nesses 5 anos assim que tu teve trabalhando aqui em Santa Maria, tu trouxe também as referências da tua terra, do Uruguai, então como é que tu identifica que está funcionando a arquitetura na cidade? O que tem de interessante? O que tu poderia trabalhar para nós? Essa parte mais institucional, eu diria. Como é que o teu escritório vê a cena da cidade? Certo. Bom, após eu trabalhar um certo tempo no escritório, eu iniciei a especialização em paisagismo em Lavras, em Minas Gerais, onde depois eu continuei com um mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, em Engenharia Civil e Preservação Ambiental, onde a gente foi colega, né? E aí tive um ano parado, me dedicando só a essa questão de estudos, né? Para acrescentar mais na minha formação, como docente também. Depois desse tempo, então, durante esse ano, começaram a surgir clientes e indicações sobre o meu trabalho, e aí se deu, graças a muitas parcerias e a pessoas que acreditaram em mim aqui na cidade de Santa Maria, me ofereceram para abrir, então, esse escritório, onde hoje é o Marcos Benedetti Arquitetura, onde eu trabalho junto com uma equipe, certo, de estagiários. Também tive a participação de 2 colegas arquitetos, Ana Paula Nogueira e o David Bittencourt, que trabalharam juntamente comigo, que por questões de docência, né, que ambos quiseram continuar a parte acadêmica, excelentes profissionais, cada um tomou seu rumo, e o escritório acabou ficando a parte técnica, vamos dizer assim, né, e o acompanhamento do profissional por minha pessoa. Então, dessa forma, foram acontecendo, clientes novos aparecendo. Graças a Deus, a condução foi dada tranquila, e um cliente ia conduzindo, indicando o outro, e hoje a gente está com uma bagagem de projetos, certo? Tanto de interiores quanto residências, e principalmente comerciais também, na cidade, atuando de uma maneira feliz e satisfatória. E como é que se dá esse trabalho com a equipe? Assim, eles têm autonomia, eles trabalham sozinhos, eles fazem muito mais a parte de desenvolvimento. Como é que tu lida isso com o pessoal? Bom, isso daí é um processo que a gente vai continuamente aprendendo e modificando, tá?
Então, a nossa metodologia de trabalho, como é que ela funciona, né? Como eu faço a relação cliente-profissional? Então, tudo parte, certo, de extrair do cliente todas as informações e as necessidades que ele tem para eu conseguir elaborar o lançamento projetual. A partir daí, isso daí se coloca dentro da disponibilidade de cada estagiário que vai colaborar para aquele projeto. Ele traz as informações que ele tem e a gente faz uma troca de ideias, certo? Para chegar ao objetivo final que queremos atingir o cliente, certo? Também acontecem, muitas vezes, né, referências, certo? A gente trabalha muito também com referências, né? Ou a chamada linguagem. O que é a linguagem da arquitetura? Vamos dizer, o Marcos tem uma linguagem da arquitetura. Não necessariamente. Tá? Hoje em dia, as tendências, tanto de materiais, revestimentos ou tecnologias, elas são tantas que a gente começa a tentar introduzir um pouco de cada uma delas ou modificá-las para o nosso projeto também. Então, a gente tenta colocar cada uma delas naquele projeto que se adeque a ela, certo? E dessa maneira a gente vai trabalhando e elaborando os projetos, onde cada um dos colaboradores que eu tenho, dentro da sua disponibilidade de tempo e participação no escritório, podem colaborar para cada projeto. Claro. Mas uma coisa que a gente vê também é que quando tu tem uma equipe motivada, uma equipe que participa daquilo, parece que eles se colocam muito mais disponíveis do que normalmente a gente espera, né? Então, essa é uma percepção que a equipe faz o trabalho junto contigo dentro do escritório, né? Bem interessante. Bom, pessoal, então agora a gente vai dar um pequeno intervalo e depois no próximo bloco mostrar um pouco mais sobre o que faz o escritório de arquitetura Marcos Benedetti. Programa Arquitetando, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Construtora Bevel. Ideli Ambientes, estilo e qualidade. Olá, estamos voltando então com o programa Arquitetando. Eu sou o Rafael Vinadé e hoje a gente está aqui no escritório de arquitetura do Marcos Benedetti. Gostaria de lembrar que tem os nossos apoiadores culturais, que é a Imobiliária Modelo, a Ideli Ambientes e a Construtora Bevel. Então, um agradecimento especial para essas pessoas que apoiam o nosso programa. E agora falar um pouco sobre arquitetura em si, com o Marcos, sobre projetos do escritório de arquitetura. O que tu tens para nos mostrar aí, Marcos? Bom, esse daqui é um projeto residencial. Ele foi elaborado no início desse ano para um lote localizado no condomínio Parque das Oliveiras, certo? Onde os clientes procuravam uma arquitetura de referência, certo? Uma residência um pouco atípica, tá? Então, esse projeto iniciou-se por se tratar principalmente de um lote de esquina. Então, ele tem vamos dizer que ele tem 3 fachadas, tá? Porque a parte dos fundos do lote ele dá para uma área comum também do condomínio. Então, trabalhando partindo, né, desse quesito que é esses limites do terreno, a elaboração desse projeto iniciou-se por 2 grandes planos, tá? 2 planos de tijolos, tá? Que seriam o plano frontal e o outro que a gente vai ver a seguir, o posterior dos fundos. Então, dentro desses 2 grandes planos, que é uma parede de 30 por 8 metros de comprimento, acontece todo o programa funcional da residência. Tá? Então, essa residência ela foi setorizada no nível térreo para um lado, então, o acesso de serviço, né, onde acontece o acesso das garagens, logo vem o acesso do setor de lavanderia e chegando na cozinha propriamente dita. E na lateral esquerda acontece o acesso social.
tá? Que é onde temos o setor social e o setor de lazer ao fundo. É uma planta térrea integrada, todos os ambientes, tá? Onde acontece também um passeio por dentro da residência nesse térreo. Já no segundo pavimento acontece o setor íntimo, onde essa residência possui 3 dormitórios, sendo uma suíte master e 2 dormitórios em suíte. Ao norte acontece uma sacada e um balanceamento diferenciado, tá? Onde uma grande sacada que se estende 2,60 metros, propondo então um grande avarandado para o fundo, né, para essa área de lazer, e no superior tem a sacada dos dormitórios. Tá? Para o lado oeste da residência, onde estamos trabalhando com uma parede dupla por questões de conforto térmico, acontece uma pequena abertura a nível do solo, tá? Onde acontece um rasgo de fora a fora de 8 metros, tá? E uma proteção, além dessa parede dupla, um tramado para valorizar um pouco mais essa fachada e dando essa ligação entre esses 2 planos que eu falei inicialmente, esses planos de tijolo. Uhum. E, Marcos, uma curiosidade pessoal minha que eu fiquei em relação a esse projeto. Quais eram os condicionantes que essa família te pediu para fazer essa proposta? Tu falaste que era uma arquitetura diferenciada, então qual foi a proposta que eles te trouxeram, assim? Bom, na realidade, o único condicionante dos clientes era a parte funcional. Eles me deram uma grande liberdade de criação, certo? Então isso aí acontece, isso nos deixa trabalhar bem mais à vontade, certo? Quanto à questão de formal, né? Então isso daí foi uma grande vantagem desse projeto, quanto a alguns outros que a gente pode ver a seguir. E isso particularmente é uma questão bem interessante, que eu acredito que denota também a confiança no teu trabalho, né? De já ter um background, de já ver que tu já tem um resultado muito interessante, então a pessoa se sente à vontade para dizer, Marcos, cria, e vamos ver o que acontece, né? Bom, o que mais tu preparou para nos mostrar aí? Bom, depois disso eu tenho essa outra residência, que eu chamei a residência C+C, também localizada no condomínio Parque das Oliveiras. O projeto está, vamos dizer assim, 90% aprovado por parte do cliente. Tá? E é uma residência onde o lote, ele acontece, a frente do lote acontece numa parte curva. Tá? Então nós temos um limite curvo e um afunilamento na parte dos fundos do lote. Então, como é que partiu o projeto? Como é que partiu esse projeto? Certo? Então, tomei por premissa essa curvatura que tem o lote na frente e tirei a partir dessa curva. Como? Tentar elaborar e unificar 2 grandes volumes, tá? Um no lado esquerdo e outro do lado direito, com uma altimetria, um padrão de escala entre os 2 volumes similares, tá? Para me dar um equilíbrio na proposta apresentada, diferenciando tanto com uma materialidade quanto com as esquadrias verticais a parte do setor de escadaria ou a circulação vertical. E um elemento, tá, de acesso que me demarca, essa volumetria que me demarca o acesso da residência. E a parte de desenvolvimento, diz que está 90% aprovado pelo cliente. Como é que está sendo o desenvolvimento desse programa? Ele parece para mim ser um pouco maior que aquele outro. Certo, essa residência ela está em torno de 300 metros quadrados, 320, e aí já é uma residência diferente da anterior, porque essa daqui é mais voltada para receber amigos, certo? Então a área de lazer dessa residência é bem mais ampla. Nós temos uma cozinha com espaço gourmet, temos a parte de churrasqueira, onde todo esse espaço de lazer e de convívio com os amigos, com os familiares, ele interage diretamente com a sala de estar e a sala de jantar, tá? Sem perder a ligação com toda a área de piscina. Então todos têm uma grande flexibilidade essa planta por meio de umas portas internas, tá?
que vão nos permitir essa permeabilidade tanto funcional quanto visual dentro da residência. E no setor, no segundo pavimento, vai acontecer toda a parte íntima, certo? Onde também esses clientes optaram, né, foi uma exigência, uma diretriz, que a suíte master deles tivesse uma grande sacada, né, por causa das visuais que nós temos no segundo andar. Como se trata de um lote que ele é um pouco mais elevado, então nós temos toda essa vista leste da cidade para todos os morros da cidade e uma grande valorização nesse nível superior. Bem legal. E isso já é um projeto que está em fase de finalização, né? Tu trabalhas também com a parte de execução desses clientes ou é só a parte de projeto? Sim, né? De acordo com o tipo de contrato que o cliente quiser fazer, nós temos a parte de projeto arquitetônico, acompanhamento e assessoria de obra e administração de obra, né? Onde envolve toda a parte dos gerenciamentos, das contratações, orçamentos de materiais para a parte executiva da obra propriamente dita. Então o teu escritório trabalha diretamente com essa parte, né? Interessante. Que uma das coisas que a gente consegue perceber, eu como arquiteto e até conversando com as pessoas, né, é que muitas vezes um projeto muito legal, uma proposta que pode ficar fantástica, assim, acaba perdendo alguma característica ou não ficando exatamente por questões de execução, né? Então, tu trabalhando, fazendo essa parte de execução, tu limita essa possibilidade, né? Fica mais interessante. Bom, então eu queria te agradecer, Marcos, por nos receber aqui, trazer essa possibilidade da gente também estar mostrando o teu escritório e mais uma potencialidade que a gente tem aqui na cidade, né? Bom, Vinadé, eu te agradeço de novo pela oportunidade que estás me dando e quero convidar toda a audiência e as pessoas que assistem o programa, que quiserem compartilhar e vir conhecer o escritório, ter mais referências sobre o nosso trabalho, as portas estão abertas para essas pessoas aqui. Então tá. Bom, então, mais uma vez, a gente convida vocês para acompanharem, conhecerem também a nossa fanpage, curtirem no Facebook, os meus contatos também, para quiser dar uma sugestão, alguma possibilidade interessante para a gente estar abordando no programa, e também os contatos do Marcos para conhecer o escritório, vir saber onde é. A gente gostaria de agradecer você, telespectador, e convidar para estar sempre nos acompanhando nos horários do programa. Muito obrigado. Programa Arquitetando, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Construtora Bevel. Ideli Ambientes, Estilo e Qualidade.